grandes desastres, cada minuto conta. Mas você já se perguntou como os profissionais da logística e saúde se preparam para o pior cenário? Em momentos de crise como pandemias, desastres naturais ou ataques terroristas, a preparação adequada pode ser a diferença entre a vida e a morte. A logística eficiente em situações críticas não é apenas uma questão de organização. É um componente essencial para garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa, quando mais precisam. A importância do planejamento logístico em situações de emergência não pode ser subestimada. Organizações como a FEMA, Federal Emergency Management Agency, e outras agências de resposta a emergências desempenham um papel crucial na coordenação de esforços que visam mitigar os efeitos devastadores de crises em massa. Esses profissionais não apenas precisam responder rapidamente, mas também antecipar e planejar cada passo para assegurar que as operações sejam eficazes e abrangentes. Neste vídeo, vamos explorar as complexidades do planejamento para a mortalidade em massa e como a logística é fundamental para essa preparação. O objetivo é não apenas informar, mas também destacar a importância de uma estrutura logística sólida, que pode salvar vidas em momentos de desespero. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde cada decisão, cada recurso e cada segundo contam. Junte-se a nós nesta jornada para entender a logística por trás das emergências em massa. Para compreender a importância do planejamento logístico em situações críticas, precisamos primeiro definir o que entendemos por mortalidade em massa. Esse termo refere-se a eventos que resultam em um número significativo de fatalidades ou feridos, onde a capacidade dos serviços de saúde e das organizações de emergência é rapidamente superada. Desastres naturais, como furacões e terremotos, pandemias que afetam a saúde pública e ataques terroristas, são exemplos de cenários que exigem um planejamento meticuloso e uma resposta coordenada. A história está repleta de tragédias que ilustram a necessidade de um planejamento eficaz. Por exemplo, durante o furacão Katrina, a falta de uma resposta logística estruturada resultou em consequências devastadoras. Milhares de pessoas ficaram presas, sem acesso a abrigo, comida ou atendimento médico. Já em situações como a pandemia de Covid-19, a rápida mobilização de recursos e a criação de planos de emergência foram essenciais para atender a demanda crescente por serviços de saúde. No centro desse planejamento estão os profissionais de diversas áreas, incluindo logística, saúde pública e segurança. Cada um deles desempenha um papel vital na elaboração de estratégias que garantam uma resposta eficaz. Isso significa identificar os recursos necessários, planejar sua distribuição e assegurar que todos os envolvidos estejam treinados e preparados para agir em momentos de crise. Portanto, à medida que avançamos, é crucial entender que o planejamento para emergências em massa não é apenas uma tarefa administrativa, é uma responsabilidade coletiva que pode salvar vidas e mitigar os impactos de desastres, preparando-nos para o que pode ser o inesperado. Uma vez que compreendemos a importância do planejamento para emergências em massa, é fundamental explorar os elementos logísticos que tornam essa preparação possível. A logística por trás da resposta a desastres envolve uma série de etapas críticas que garantem que os recursos estejam disponíveis, acessíveis e prontos para serem utilizados em momentos de crise. Um dos primeiros aspectos a serem considerados é o armazenamento e distribuição de suprimentos. O planejamento adequado dos locais de armazenamento é essencial para garantir que os itens necessários estejam disponíveis no momento certo. Esses locais são estrategicamente escolhidos com base em sua proximidade com áreas de risco, capacidade de armazenamento e infraestrutura de transporte. Além disso, cada local deve ser equipado com os materiais adequados, como caixões, kits médicos e tendas, que são fundamentais para a resposta a emergências. A escolha dos equipamentos essenciais é um aspecto crítico. Em uma situação de crise, a falta de suprimentos pode comprometer toda a operação de resposta. Por isso, as equipes de logística devem garantir que haja uma quantidade adequada de itens disponíveis e que eles estejam em boas condições.
Isso inclui desde equipamentos médicos até alimentos e água, todos prontos para serem mobilizados rapidamente. Outra consideração vital é o transporte e a mobilidade. O planejamento logístico deve incluir veículos especializados que possam navegar em condições adversas e acessar áreas de difícil alcance. Além disso, as equipes devem elaborar rotas alternativas e planos de emergência para otimizar o transporte de suprimentos em situações extremas. A flexibilidade nas operações logísticas é crucial, pois as condições em um desastre podem mudar rapidamente e as equipes precisam ser capazes de adaptar suas estratégias conforme necessário. Por exemplo, durante a resposta ao furacão Harvey, equipes de logística enfrentaram desafios significativos devido a inundações severas que afetaram as rotas de transporte. A capacidade de redirecionar suprimentos por vias não convencionais foi essencial para garantir que os itens chegassem às comunidades afetadas. É também importante destacar que a tecnologia desempenha um papel fundamental na logística de emergência. Sistemas de rastreamento e software de gestão de suprimentos ajudam as equipes a monitorar o status dos itens, a prever necessidades futuras e a coordenar a distribuição de maneira mais eficiente. O uso de drones, por exemplo, tem se mostrado inovador para avaliar danos e identificar áreas que precisam de assistência urgente, proporcionando uma visão clara da situação no terreno. Portanto, a logística por trás da preparação para emergências é um campo complexo que envolve planejamento meticuloso e execução precisa. Cada decisão tomada, desde a seleção de locais de armazenamento até o transporte de suprimentos, tem um impacto direto na eficácia da resposta a desastres. À medida que avançamos, vamos examinar como a infraestrutura e os protocolos de segurança são igualmente cruciais para garantir que essa logística opere sem falhas em momentos críticos. À medida que a logística se estabelece como a espinha dorsal do planejamento para emergências em massa, é igualmente importante considerar o papel das infraestruturas e dos protocolos de segurança. Esses elementos são fundamentais para garantir que as operações logísticas possam ser executadas de forma eficaz, minimizando riscos e otimizando a resposta em situações de crise. As infraestruturas físicas e tecnológicas, como hospitais de campanha e postos avançados, são cruciais para o atendimento a grandes volumes de pacientes em desastres. A instalação de hospitais de campanha em áreas afetadas permite um acesso mais rápido aos cuidados médicos essenciais, aliviando a pressão sobre as instalações de saúde locais. Esses hospitais são projetados para serem montados rapidamente e equipados com os recursos necessários para tratar uma variedade de condições médicas. Além disso, as tecnologias de comunicação desempenham um papel vital na coordenação de esforços entre equipes de resposta. Sistemas de comunicação robustos garantem que informações críticas possam ser compartilhadas rapidamente entre os profissionais no terreno e as autoridades responsáveis. Durante crises, a comunicação em tempo real pode fazer a diferença entre uma resposta eficaz e um colapso operacional. A segurança dos profissionais que atuam diretamente no local do desastre também deve ser uma prioridade. Protocolos de segurança bem definidos ajudam a proteger aqueles que estão na linha de frente, garantindo que recebam o treinamento necessário para operar em ambientes perigosos. Isso inclui orientações sobre o uso de equipamentos de proteção, gestão de riscos e evacuação em caso de emergência. Um exemplo notável dessa abordagem foi observado durante a pandemia de Covid-19, onde foram estabelecidos protocolos rigorosos para proteger profissionais de saúde e equipes logísticas. A criação de unidades móveis e a implementação de medidas de segurança ajudaram a mitigar a exposição ao vírus e a garantir que os serviços essenciais fossem mantidos. Portanto, o planejamento logístico deve sempre considerar as infraestruturas e os protocolos de segurança como componentes integrados. Juntos, eles formam uma rede de proteção que não apenas facilita a resposta, mas também salva vidas, garantindo que aqueles que estão na linha de frente possam operar de forma segura e eficaz. Com isso em mente, vamos agora explorar a importância da coordenação e comunicação em massa, que são essenciais para uma resposta integrada e bem-sucedida em situações de crise. Em situações de emergência, a coordenação e a comunicação eficaz
são tão vitais quanto os suprimentos e a logística em si. Quando múltiplas equipes e organizações estão envolvidas na resposta a um desastre, a necessidade de colaboração interdepartamental torna-se evidente. É imperativo que logística, saúde pública e segurança trabalhem em conjunto, trocando informações e recursos para maximizar a eficiência. Protocolos de comunicação em massa são essenciais para garantir que todos os envolvidos tenham acesso às informações mais recentes e precisas. Isso inclui ferramentas e métodos que permitem a comunicação rápida e clara, tanto com a população quanto entre as equipes de resposta. Durante desastres, a transparência na comunicação é crucial para manter a confiança do público e evitar a disseminação de informações erradas, que podem causar pânico e confusão. Um estudo de caso ilustrativo é a resposta ao furacão Sandy, onde a comunicação eficaz entre agências federais, estaduais e locais ajudou a garantir que as evacuações fossem realizadas de maneira organizada e que os recursos chegassem onde eram mais necessários. A utilização de canais de comunicação diversificados, como redes sociais e alertas por SMS, permitiu que informações críticas fossem disseminadas rapidamente, ajudando a salvar vidas. Além disso, a implementação de tecnologias de comunicação, como aplicativos móveis e plataformas online, facilita a coordenação em tempo real. Essas ferramentas permitem que as equipes monitorem a situação no terreno, ajustem estratégias e compartilhem informações vitais com rapidez. Assim, a coordenação e comunicação em massa formam a coluna vertebral da resposta a desastres, assegurando que todas as partes interessadas estejam alinhadas e preparadas para agir. À medida que exploramos os desafios enfrentados por profissionais em planejamentos de emergência, vamos identificar como essas dificuldades podem ser superadas através de soluções inovadoras. Ao examinar o campo do planejamento para emergências em massa, é impossível ignorar os desafios que os profissionais enfrentam diariamente. Desde limitações orçamentárias até a escassez de recursos, esses obstáculos podem dificultar a criação de planos de resposta eficazes. Além disso, a imprevisibilidade das crises torna difícil prever exatamente quais serão as necessidades emergenciais em qualquer situação específica. Uma das maiores dificuldades enfrentadas é a falta de recursos financeiros. Muitas vezes, os orçamentos destinados a emergências são limitados, o que pode levar à insuficiência de suprimentos e equipamentos necessários. Isso, por sua vez, pode resultar em uma resposta inadequada, comprometendo a eficácia das operações e, em última análise, colocando vidas em risco. Além das limitações financeiras, há também a questão da escassez de recursos humanos. Em crises de grande escala, a demanda por profissionais de saúde, logísticos e de segurança pode rapidamente superar a oferta. Isso destaca a necessidade de um planejamento proativo, onde a capacitação e o treinamento de mais profissionais se tornem prioridade, garantindo que haja uma equipe suficiente para lidar com situações críticas. Contudo, nem tudo está perdido. Muitas soluções inovadoras estão emergindo para ajudar a superar esses desafios. A tecnologia, por exemplo, está desempenhando um papel transformador. O uso de inteligência artificial para prever desastres e a automação na gestão de suprimentos estão facilitando a antecipação de necessidades e a otimização dos recursos disponíveis. Essas ferramentas permitem que as equipes se preparem melhor para o inesperado, economizando tempo e recursos. A colaboração internacional também se destaca como uma solução eficaz. A troca de informações e práticas entre países pode aumentar a eficiência das respostas. A criação de redes de cooperação, onde nações compartilham dados e experiências, permite que as melhores práticas sejam implementadas em diferentes contextos, elevando o nível geral de prontidão. Portanto, ao abordar os desafios enfrentados no planejamento para emergências, é crucial reconhecer que, embora as dificuldades sejam significativas, as soluções inovadoras e a colaboração podem transformar a maneira como nos preparamos para o futuro. À medida que avançamos, vamos reforçar a mensagem sobre a importância de estar preparado e como isso pode impactar a eficácia da resposta em situações críticas. Ao final de nossa exploração sobre o planejamento para emergências em massa,
Fica claro que a preparação é a chave para minimizar o impacto das tragédias e salvar vidas. Discutimos a importância da logística, das infraestruturas e dos protocolos de segurança, bem como a coordenação e comunicação entre equipes de resposta. Cada um desses elementos é essencial para formar uma resposta coesa e eficiente em momentos de crise. O resumo dos pontos abordados nos lembra que, em situações de emergência, cada decisão conta. Desde o armazenamento de suprimentos até a segurança dos profissionais, cada detalhe pode ser decisivo para o sucesso da operação. A capacidade de se adaptar rapidamente a novas informações e condições é igualmente vital. A flexibilidade é um ativo que pode ser a diferença entre uma resposta bem-sucedida e uma falha catastrófica. Para os profissionais da área, a mensagem final é clara. A educação contínua e a especialização em logística e gestão de emergências são fundamentais. Buscar mais conhecimento não apenas ajuda a lidar com situações atuais, mas também prepara para desafios futuros que podem surgir em um mundo em constante mudança. A chamada à ação é um convite para que todos nós nos tornemos mais envolvidos e informados sobre como podemos contribuir para a preparação em nossas comunidades. Seja através da participação em treinamentos, do desenvolvimento de planos de emergência pessoais ou da promoção de discussões sobre como melhorar a resposta a desastres, cada um pode desempenhar um papel importante. Com planejamento adequado e coordenação, é possível estar melhor preparado para lidar com desastres e emergências, protegendo vidas e promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. Esteja sempre pronto, porque a preparação é a primeira linha de defesa em um mundo incerto.